Em parceria com o Governo do Estado e o UFPB, o Tribunal de Contas lançou hoje uma nova plataforma. Ela permite cotações em tempo real para compras públicas. O objetivo, entre outros, é evitar ao máximo ocorrências de sobrepreço e superfaturamento. É a primeira ferramenta do país capaz de fazer essas cotações, considerando os 3 perfis de consumidor: pessoa física, pessoa jurídica e órgãos públicos. A gente vai conversar agora ao vivo com o coordenador do projeto Preço de Referência, o auditor de contas públicas do TCE-PB, Aguinaldo Macedo. Boa tarde, Aguinaldo, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Obrigado pelo convite. Aguinaldo, é uma ferramenta inédita em todo o país, é isso? Existem iniciativas parecidas, Hermes, mas uma iniciativa, na verdade, no estado do Paraná, mas a nossa ampliou o campo de atuação de um painel de preço de referência dessa natureza. Certo. Já está em funcionamento a ferramenta? Sim, já está disponível, o site já está no ar e alguns usuários já começaram, a divulgação iniciou pela manhã e alguns usuários já começaram a utilizar o painel. Certo. Aguinaldo, qual é a diferença entre essa ferramenta, plataforma específica, preço de referência, para aquela que já existe pelo Tribunal de Contas, que é uma plataforma que também de grande acesso, que é o Preço da Hora? Pois não, o Preço da Hora é uma ferramenta que foi disponibilizada para utilização especialmente do cidadão, da sociedade. O cidadão entra, digita uma palavra lá, escolhe o produto, vê onde está mais barato, se dirige à loja e compra. Agora, essa ferramenta nova, ela está mais voltada para os órgãos públicos, que fazem compras bem maiores, com a quantia bem maior, quantidade de produtos bem maior, e também precisam se balizar por preço de mercado e saber o que é barato, o que é caro. Basicamente, a diferença é que a primeira é para a sociedade e a segunda para os gestores públicos. Certo. Então, os gestores públicos vão ter aí um balizamento do preço, até para ver como é que está o processo de licitatório, né? Para que não haja sobrepreço ou superfaturamento. Isso. Hoje foi feito um estudo que indicou que 45% do tempo gasto na licitação está relacionado ao processo de geração do mapa de preços, da cotação dos preços, que será a base que eles vão utilizar durante o pregão, né, por exemplo. Então, esses 45% do tempo gasto para uma cotação agora vão se transformar em alguns minutos, porque os gestores não precisam mais solicitar orçamento para as lojas físicas e solicitar por e-mail, receber aqueles valores. Agora eles têm nas mãos 1 bilhão e 400 milhões de notas fiscais emitidas nos últimos 12 meses para balizar, para gerar preço de referência para qualquer produto em tempo real. Então, esses dados, a base de dados são as notas fiscais, cupons, relatórios que foram programados, promovidos pela Secretaria da Fazenda do Estado, é isso? Isso, o projeto é uma parceria do Tribunal de Contas com a Secretaria de Fazenda do Governo do Estado, com a base de dados completa de cupons fiscais e notas fiscais eletrônicos que eles passaram para a gente, e também com a Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Economia, que entrou com a ação técnica do desenvolvimento da plataforma. Aguinaldo, vocês esperam uma adesão tão forte quanto a do Preço da Hora? Com certeza, Hermes, porque essa ferramenta acaba também sendo muito útil para a sociedade em termos de controle social. Então, o cidadão vai poder entrar lá a qualquer momento e fazer suas cotações para uso próprio, mas também para fazer o acompanhamento do gasto, da despesa pública. Então, quando a gente associar mais de 2.000 órgãos públicos usando a ferramenta com a sociedade, a gente imagina que o alcance vai ser bem razoável. Quer dizer, traduzindo aí em miúdos, um cidadão comum, ele pode fazer o acompanhamento no preço de referência, acompanhar uma licitação do gestor público, de um prefeito, né, de um presidente de Câmara Municipal ou mesmo de um governador do Estado, e verificar e fazer esse controle social, verificar se está dentro dos padrões de mercado, é isso? Exatamente, porque agora ele tem na mão dele o que é o mercado está fazendo, qual é o preço que o mercado está cobrando para todo tipo de material, desde material de consumo até bens permanentes, arroz, café, máscara, álcool em gel, até ar-condicionado, televisão, notebook. Então, para qualquer compra pública,
da administração aqui na Paraíba, agora eles vão poder fazer essa cotação. E os gestores também têm que ter cuidado, porque vão ficar ainda mais fiscalizados, vai haver um controle social mais forte e também ficam sem uma desculpa de que aquele preço foi apresentado como um preço de mercado, o menor preço, porque tem em mãos uma ferramenta capaz de identificar um caminho para eles seguirem nessas licitações. Exatamente. Hoje pela manhã, na abertura da sessão plena do tribunal, o presidente Arnaldo enfatizou isso. Esse o caminho que ele está perseguindo bastante, logicamente endossado pelos demais conselheiros, que entendem nessa ferramenta um aprimoramento do processo licitatório de aquisições de produtos. Ok, em relação aí, uma curiosidade, Aguinaldo, em relação ao preço da hora, nesses tempos aí de pandemia, tem muita gente reclamando de um aumento de preço de alguns produtos nas prateleiras. Aumentou a procura dos consumidores pelo preço da hora nesse momento? Basicamente, para os itens que estavam em escassez, a consulta aumentou absurdamente. Não só da sociedade, como também dos órgãos de controle. Temos notícia de operação realizada do PROCON, junto com o Ministério Público, Secretaria da Fazenda, e eles utilizaram bastante a ferramenta para fazer esse controle aí em cima desses aumentos abusivos, né? Mas a sociedade tem utilizado bastante, até porque é um modo que ele tem de não precisar pesquisar no mercado físico, não precisar sair de casa. Ele tem como saber onde encontrar e pelo menor preço, usando o aplicativo, né? Ok, Aguinaldo Macedo, obrigado pela entrevista aqui no Correio Debate. Que é isso, Emerson. Estamos à disposição. Boa tarde, bom programa. Boa tarde, até mais. Até mais. E após um entendimento com senadores, o presidente Jair Bolsonaro revogou a medida provisória que criava oportunidades de empregos para jovens e idosos. Os parlamentares deverão aguardar a reedição da MP para votar a criação do contrato verde e amarelo, sem as alterações que estavam previstas na legislação trabalhista. A proposta foi aprovada pela Câmara com alterações, mas por falta de acordo entre os líderes, não foi votada pelo Senado e acabou sendo revogada pelo presidente da República. Bolsonaro deve editar uma nova versão da medida provisória. Entendo que é de suma importância a medida provisória 905 e foi muito bem debatida. O que não podemos nesse momento agora é fazer de uma crise política ser mais importante do que essa epidemia, que vai gerar uma crise sem precedentes, né? Uma quebradeira, uma dificuldade muito grande, que não é culpa do governo, não é culpa do Congresso. Foi aberto esta semana o edital para o início das obras do sistema adutor do ramal de Piancó, a partir da transposição do Rio São Francisco. A informação foi do senador José Maranhão, do MDB. Ele considera que a obra é um marco para o semiárido paraibano e, por isso, destinou 29 milhões de reais em emendas parlamentares. O ramal deve beneficiar mais de 1 milhão de pessoas em 37 municípios da Paraíba. A Câmara Federal retoma hoje à tarde as votações. Houve uma pausa por conta do feriado do dia 21 de abril, de ontem. Na pauta, novos projetos para minimizar ou pelo menos tentar minimizar os efeitos da pandemia no setor econômico. Desta vez, o projeto é voltado para as micro e pequenas empresas. A ideia é criar um tipo de empréstimo com juros mais em conta e com menos burocracia para esses negócios. Em troca, esses negócios vão ter que ficar um tempo sem demitir os funcionários. A ideia é evitar que essas micro e pequenas empresas quebrem e, com isso, manter emprego em renda de muita gente, manter a arrecadação de impostos para os cofres públicos e também a circulação de dinheiro na economia. Essa proposta é de autoria do Senado. Isso quer dizer que, se aprovada sem mudança pelos deputados, só vai precisar da assinatura do presidente da República para virar lei. Olha, outros projetos também podem ser votados, como o que obriga empresas que valem mais de R$1 bilhão a emprestar dinheiro para o governo para ser usado no combate ao novo coronavírus. Outro projeto é o que suspende o pagamento e qualquer tipo de cobrança, inclusive a de juros, do financiamento estudantil, o FIES. Também tem coisa que não está na pauta oficial, mas está à disposição para ser votada, como as 48 medidas provisórias, sendo 34
editadas em tempo de Covid-19 e também tem aquela proposta que cria um orçamento específico só para os gastos federais durante a pandemia de Covid-19. O chamado orçamento de guerra tem o objetivo de facilitar o uso do dinheiro sem os limites constitucionais e legais que normalmente existem, além de separar as despesas do enfrentamento ao novo coronavírus dos gastos do dia a dia do governo. Bom, se você vai fazer o Enem, está se preparando, então preste atenção nessa informação que acaba de chegar. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira promoveu uma pequena mudança no calendário, o adiamento da versão digital, que acontece agora de 22 e 29 de novembro. A medida já foi anunciada. A aplicação da prova impressa permanece na data prevista, de 1º e 8 de novembro. As alterações constam de um novo edital publicado pelo INEP. Vamos a outro intervalo. Na volta, a Justiça nega pedido para suspender a arrecadação de impostos estaduais. E em Campina Grande, profissionais da saúde têm reajuste de 40% em suas gratificações. E as chuvas continuam enchendo os mananciais do Cariri paraibano. A gente vai mostrar 2 registros bem interessantes dos nossos telespectadores. O Correio Debate volta bem rapidinho.